Olá, eu hoje trago-vos mais um vídeo da rubrica Autores Portugueses. A autora que eu hoje venho falar um pouco com vocês é a Karina Rosa. É uma jovem que nasceu em Lisboa, mas que vive praticamente desde sempre no Algarve. Foi também ginasta e integrou a equipa da seleção portuguesa de trampolins. E é licenciada em Ciências de Comunicação e trabalha como jornalista. E neste momento a Karina tem editados 3 livros seus. O primeiro livro foi O Intruso, este editado pela Chiado Editora, e aqui é um romance um bocadinho com tonos paranormais, em que temos uma jovem, a Sara, que vive um bocadinho atormentada após a morte do seu noivo, o Rodrigo. Entretanto conhece um outro homem, o Martim, sim, e vamos acompanhando um pouco a evolução da relação da Sara e do Martim, mas também a angústia e o desespero que a Sara sente. Eu gostei, não é um género dos meus preferidos, o romance romântico, mas eu dei-lhe 3 estrelas. Achei, no entanto, que o livro tinha pequenas falhas, algo que se calhar se tivesse sido mais afinado eu teria gostado mais. Eu achei, por exemplo, que a relação que se desenvolve entre a Sara e o Martim acontece tudo muito rápido, e gostava de ter visto um pouco mais de desenvolvimento, as coisas a acontecerem um pouco com mais calma. Um aspecto que me surpreendeu bastante foi na parte final do livro, em que é revelado algo importante. Eu não vou mencionar aqui para não fazer spoiler, mas que foi algo a respeito de uma das personagens, que vai acompanhando a Sara ao longo do livro em alturas mais complicadas, e de repente temos aquela revelação que, confesso-me, surpreendeu-me pela positiva. Tal como eu disse, este foi o primeiro livro editado pela Karina. Depois temos As Gotas de um Beijo, este também na onda de romance romântico, mas com aspectos diferentes daquilo que estamos habituados. Temos um triângulo amoroso, sim, mas desta vez quem é o centro do triângulo não é uma jovem, mas sim um homem já maduro, com os seus 45 anos, em que acaba por estar um pouco indeciso entre a sua melhor amiga, Diana, e uma nova mulher que aparece na vida dele. Eu penso que é a Laura. Eu sou péssima para nomes, já devem ter percebido disso. Eu acho que eu tenho a sensação que é a Laura, que é uma nova mulher que trabalha perto dele, portanto ele tem um stand de automóveis e na loja ao lado é uma oriçaria, que é então onde vai trabalhar essa nova mulher, e ele sente-se atraído por ela, tal como também se sente um pouco atraído pela sua amiga Diana. E a história vai girando em torno deste triângulo, mas também com outras histórias paralelas, nomeadamente da tal nova mulher, que eu acho que é a Laura, e na problemática da sua vida e todas as suas dificuldades. Aborda também um pouco a violência doméstica, e esse foi um aspecto que também gostei de ver aqui no livro. Dá-lhe mais intensidade, dá-lhe mais drama à história, mas gostava também de tivesse sido mais explorado. Temos algumas cenas, alguns relatos, mas é tudo muito mais superficial. Um ponto também que me agradou bastante foi na parte mais final do livro. Temos a entrada, temos a perspectiva do Rui, e que nos dá um pouco aquela perspectiva do agressor e a forma como ele tenta justificar aquilo que faz. Eu não estou a desculpar nada disso, não tenho de desculpar aquilo que ele faz,
mas foi interessante a forma como a Karina se pôs naquele ponto de vista. Quanto ao final, eu não vou dizer com quem é que o David escolheu. Eu, quanto a mim, teria se calhar optado pela outra opção, mas pronto, são gostos. Depois temos ainda A Sombra do Passado, que é o mais recente livro da Karina, que só está editado em e-book pela Cool Books. Eu não disse, mas este As Sombras de um Beijo é da editora Alfarroba. Voltando então à Sombra de um Passado. Infelizmente só temos em formato digital pela Cool Books, que eu digo desde já que não é fácil de ler, tem que se ler aquilo. Na aplicação da UC, eu não gosto daquela aplicação, pelo menos poderiam dar a hipótese da pessoa comprar o e-book para ler num e-reader normal, um Kindle ou um Combo, ou outro, porque existem outras marcas, mas passando à frente. Quanto à história, temos novamente um romance romântico, desta vez centrado em Clara, e que Clara é casada então com Santiago. Santiago é o sonho que se calhar qualquer da grande maioria das mulheres tem em relação ao marido. É um marido que meigo, atencioso, que tenta satisfacer, eu não lhe vou chamar capricho, mas os desejos da Clara. É muito paciente, ele não é daquelas pessoas, e se calhar quanto a mim senti um pouco, foi o que me fez não gostar tanto de Santiago. Eu acho que ele poderia pressionar um pouco mais a Clara quando quer saber algo mais sobre ela. Afinal, eles estão juntos, se não estou em erro, há 7 ou 8 anos. E ele sabe muito pouco sobre o passado dela. Não a pressiona, se calhar, em algumas situações. E isto é o Santiago. E depois a Clara, além deste marido, que tem uma filha de 5 anos, que é a Carolina, se não estou em erro, que tem assim basicamente a vida perfeita, entretanto começa a ficar mais angustiada porque o seu ex-namorado, o Hugo, saiu da prisão, e ela sente que ele vai à sua procura porque não poderá ter aceito o afastamento deles. O Hugo foi uma personagem, talvez, destas três, que eu achei mais interessante pela forma como está construída. Gostaria também de saber um pouco mais sobre o passado dele, apesar de termos tido algumas nuances sobre ele. Mas foi porque eu não fui capaz de gostar da Clara. Não senti... ela sofre, sim, não digo que não, mas... não sei, eu não consegui entender muito bem a forma como ela tenta esconder tanta coisa do Santiago, e ao mesmo tempo aquilo que lhe acontece e que o Hugo lhe faz, ela ainda o desculpa. Não sei, se calhar só estando na pele dela para sentir, mas não achei, para mim, não achei muito credível como personagem, ou pelo menos credível ao ponto de eu me identificar com ela. Não me consegui identificar. No entanto, a história é uma história que, apesar de ser um romance romântico, eu digo-vos que tive a certo ponto da história tive dificuldade e tive comecei a pensar que talvez a história não fosse acabar tão bem como os romances românticos terminam. Temos alguns detalhes mais violentos, uma história mais negra, e que ao longo do tempo e através de algumas analepses vamos descobrindo um pouco do passado da Clara. Eu gostei da história, eu dei 4 estrelas. Em relação às Gotas de um Beijo, eu tinha dado 3 estrelas e meia, ou entre os 3, portanto tenho aumentado a classificação, porque nota-se em termos de escrita, em termos mais de forma como é criada a história, nota-se uma evolução na escrita da Karina, uma evolução positiva. Além destes 3 livros, eu li também ainda 2 contos da Karina. O primeiro foi um conto disponibilizado no blog Crónicas de uma Leitora,
que eu vou, se não me esquecer, vou deixar o link cá em baixo, que é um conto de Natal, foi o presente, chama-se Presente Inesperado, se não estou em erro, e é um conto de Natal e fofinho, porque temos assim uma personagem mais especial, um concinho, temos a história então narrada de uma personagem mais especial, um concinho, e foi um conto engraçado e que me tocou um bocadinho, talvez por agora ter um gato em casa. As histórias de animais tocam-me de maneira diferente. E depois, o último conto que foi disponibilizado pela Carina de forma gratuita em formato e-book foi o Olhos de Vidro. E eu adorei. Eu dei 5 estrelas a este conto e sem dúvida que foi, talvez por ser um conto, uma história diferente dos livros, porque não se enquadra tanto, não é um conto de romance romântico, é uma história mais triste. A personagem principal, que agora não me recordo o nome, é atriz, nomeadamente de teatro, e ela começa a sentir, nota-se ali uma espécie de loucura, ela deixa de conseguir distinguir a linha entre a ficção e a realidade, e a forma como ela se começa, todos aqueles sentimentos angustiantes e todas aquelas indecisões, todos aqueles momentos de loucura, agradaram-me imenso mesmo, e tal como a Cata do Páginas Encadernadas referiu na sua breve opinião no Goodreads, é uma história, eu penso que ela disse, intensa e trágica, e realmente é uma história, eu gostei mesmo muito, e eu gostava que a Carina, que a Carina começasse a explorar mais este género literário, não tanto romances românticos, porque sinceramente não é dos meus géneros preferidos, tal como eu disse. Eu gosto de ler, mas de vez em quando, mas gosto, eu não me importo que as histórias tenham um romance, mas que seja algo mais, que a história tenha algo mais do que só o objetivo do romance entre os personagens. E este conto foi mesmo muito, muito bom. Eu recomendo que leiam, um conto que se lê num instante. Eu vou deixar o link também cá em baixo para poderem fazer o download, e vale muito a pena. Eu não vou alongar mais porque é um conto, eu não vos quero dar spoilers nenhum, mas leiam, porque vale mesmo muito a pena. E pronto, foram estes os livros e os contos que eu li da autora Carina Roça. Eu tenho gostado e quero continuar a acompanhar o trabalho da Carina. Espero que ela continue a escrever e que este pequeno vídeo tenha servido para pelo menos despertar a curiosidade de algum de vós que também leiam e também apostem em Carina Roça. Um beijinho e até ao próximo vídeo.